em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas por dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti. Tu és como um rio de águas vivas por dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração. Como rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como rei Davi. Quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Bom dia, igreja. Vamos fazer com mais força. Bom dia, igreja. Aí sim. Louvado seja o Senhor. Estamos no primeiro dia da semana, porque é domingo. Último dia do mês. Passou rápido agosto, não passou? E você que está nos assistindo, nosso bom dia. Você é nosso convidado a participar do louvor, adorar a Deus, porque tudo vem dele, tudo é para ele. Amém? Eu quero convidar a igreja para se colocar de pé e entoarmos este cântico, agradecer a Deus, porque até aqui, eu sempre digo, né? Até aqui Ele tem nos sustentado pela sua bondade. Bondade de Deus. Louvemos ao Senhor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus.
tua doce voz que me guie ao fogo na escuridão. Tua presença me conforta, sei que és meu Pai e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém, amém, igreja. Louvado seja o Senhor, porque é essa bondade que nos sustenta a cada dia, independente de qualquer situação, seja boa ou seja ruim, mas Ele está aí, é a bondade dEle. Amém, igreja? Então vamos aos solos do Senhor que nos segue, nos sustenta e nos dá força. Louvemos com este bonito cântico, que não deixa de ser também uma oração. São os teus olhos, Senhor, são os teus olhos que me guiam. Teus olhos revelam quem é, nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim,
só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Os olhos revelam que nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó filho Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, diz que tudo podes ver, vem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me sondas, nada posso ocultar. Leva minha vida a uma só verdade, e quando me soltas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Pastor. Poder sentar, graça e paz. Como é bom poder sabermos que os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Isso é tão relevante nós sabermos. E quando adoramos ao Senhor, e Isaías capítulo 25, ele nos leva a pensarmos nisso. Isaías 25, 1, ele diz: ó Senhor, honrarei e louvarei teu nome, pois és meu Deus, fazes coisas maravilhosas. O profeta já experimentava isso. Eu quero honrar, eu quero louvar, porque o Senhor faz maravilhas. Quantas maravilhas o Senhor já tem feito? Terminamos mais um mês. Quantas maravilhas o Senhor fez. Quantos cuidados do Senhor sobre cada um de nós. E Abacuque, capítulo 3, ele nos leva também a pensarmos, quando ele diz, versículo 17 de Abacuque: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim,
Me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Como é bom podermos ver que homens de Deus passaram por situações tão difíceis, das quais eu e você também temos passado. Mas o Deus é o mesmo. O que muda aqui, quem sabe, é a intensidade daqueles profetas e a intensidade que nós, como cristãos, temos levado hoje. Será que eu e você podemos repetir, conforme Abacuque, mesmo que não haja figueira, mesmo que não haja vaca nos currais, mesmo que haja a maior desgraça, mesmo assim eu vou continuar louvando a Deus. Mesmo que eu fique resfriado, né, irmã Helena? Está aqui hoje, firme e forte. Forte não, mas está firme. Porque está sentado, não fica em pé então não, tá? Fica sentadinho aí. Mas mesmo assim a gente louva a Deus, mesmo diante das lutas. É por isso que separamos esse tempo de nós adorarmos a Deus. Mesmo que teu dissídio não veio como esperado, mesmo que você não tenha aumento, igual eu estava com uma amiga essa semana, faz 9 anos, não tem reajuste nem dissídio de uma prefeitura da Grande São Paulo não dar aos funcionários. Prefeitura. Aí você olha, mas mesmo assim eu continuo louvando a Deus, mesmo assim eu continuo louvando a Deus. E por isso que nós vamos orar agora, pelo sustento que Deus tem nos dado, né? E de você ser fiel, de depositar no altar do Senhor como gratidão, não como obrigação, mas gratidão a Deus, daquilo que Deus tem te dado. E nós vamos orar por isso, vamos orar, continuar orando por Neilton, agora só Deus, então vamos orar pela família, que Deus já esteja consolando. E prova disso, gente, às vezes a gente não dá conta do que acontece lá no campo espiritual. Semana retrasada, passada não, mas a esposa do Neilton estava no nosso grupo de PGM. Então Deus faz as coisas. Deus leva a enfermidade para fazer com que a família se aproxime de Deus. Ore, né? Por a irmã Helena não está bem essa semana, e aí essa semana ela não foi, mas semana retrasada ela estava conosco. Então, continuar orando por isso. Então, pela irmã Helena, continue restaurando, a Beth, que está conosco hoje, o Albano, né, continuar orando, pelo Maurício, né, orando por esses pedidos. Vocês leram nessa manhã no grupo, né, da igreja, sobre a irmã Zalém, o procedimento que ela fez. Continuemos orando aí por dia 11 e 12, nessa avaliação de clínica médica, se fará ou não a cirurgia. Está nas mãos de Deus, né? Então, aquilo que está no teu coração, entrega ao Senhor nessa manhã. Ore a Deus. Deus ouve tua oração. Em nome de Jesus. Pai, nós cantamos que a tua fidelidade, o teu amor, tua graça, tua bondade é sobre nós. Pai, isso é tremendo nós sabermos e vivermos isso a cada dia. Mesmo que a gente olhe as circunstâncias e não vemos saídas. Mas o Senhor tem a saída e a resposta. O Senhor tem a cura. O Senhor tem a restauração. Acima de todas essas situações, o Senhor tem propósito. E dos quais não sabemos, mas dos quais nós vivemos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, visite esses nossos irmãos que têm passado momentos difíceis, momentos de enfermidades, momentos dos quais
Os médicos já se enganaram sobre a restauração e cura. Mas o Senhor é Deus, o Senhor tem o seu propósito. Continue, Senhor, a trabalhar naquela família do Neilton, em nome de Jesus. Todas as barreiras caiam por terra, que no meio dessas circunstâncias, eles venham conhecer que Jesus é Deus e é o caminho que nos levará à vida eterna. Essa vida, nós sabemos que ela é passageira. Todos nós iremos partir. E para onde vamos? Por isso que temos que ter a certeza para onde vamos, do qual o Senhor é o caminho. Pai querido, venha ser com o nosso irmão Maurício ali, restaure, console, dê força a ele nesse momento. A vida do seu irmão que passou por um acidente nessa semana, que o Senhor também cuide dele, Senhor, abençoa, Pai, em nome de Jesus. E abençoe todos nós que estamos aqui. O Senhor conhece os nossos corações. O Senhor sabe a luta que cada um está passando. Por isso, que o Senhor intervenha em nome de Jesus. Que saiamos daqui, Pai, restabelecidos, renovados pela força do Teu poder. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Pelos recursos que o Senhor tem dado à Tua igreja. Louva a Deus por cada um que tem sido fiel, de entender que o que estamos devolvendo a Ti é prova daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor faz sobre as nossas famílias, Pai. Obrigado a Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Amanhã vamos iniciar nosso 7 dias de oração. Se você ainda não colocou lá no grupo qual o teu horário que você vai separar, se não está no grupo, então coloque, tem muitas horas lá ainda para ser coberta, muitos membros da igreja não fizeram. Queridos, esses 7 dias orando pela nossa nação, e tem muitos membros que não colocaram, assim, depois não adianta reclamar. Não adianta nós reclamarmos da saúde, do nosso governo, da nossa prefeitura, do nosso município. Não adianta. 2 Crônicas 7:14 fala assim: meu povo, que se chama pelo meu nome, se orar, e orar, eu ouvirei dos céus, vou perdoar o pecado da nação. Então, gente, está lá o nosso horário, 7 dias só, né? Mas se você quiser continuar, ore pelas nossas autoridades. Por isso que a campanha de missões Minha Pátria para Cristo inicia o mês que vem. O alvo nós vamos definir hoje, na reunião que teremos após o encontro dessa manhã, o nosso alvo para missões nacionais. Então, já se programe aí o teu valor para missões nacionais desse ano. Em pé, vamos louvar a Deus com esse cântico. Você trouxe seu dízimo, você pode depositar. Os que têm feito via Pix, Deus abençoe a sua vida, multiplique. E eu creio na multiplicação financeira também. Eu creio, porque Deus é Deus, Deus multiplica, né? Deus já fez tantos milagres e multiplicações no passado, no presente, Ele continuará fazendo em nome de Jesus. Louvemos a Deus com essa música e após vamos meditar no recado de Deus dessa manhã. Espírito, encha minha vida
enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Os irmãos podem se assentar. Diante do altar do Senhor, queremos derramar nossos corações. Amém? E é Espírito Santo. Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É isso que eu quero pensar. Como eu posso testemunhar? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. Ele não é uma coisa. Não é uma influência divina. Não é uma nuvem branca no céu. O Espírito Santo não é um fantasma, nem um conceito. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. No mais íntimo ser da sua essência, no princípio de vida, tanto nele, tanto Pai, tanto Filho. O Espírito Santo é Deus. E ele veio a nós. Ele veio a cada um de nós. E ele vem através das suas manifestações. Qual a razão de nós pensarmos sobre o Espírito Santo? Porque cada dia nós precisamos depender mais do Espírito Santo de Deus. Porque ele é uma pessoa, ele possui vontade, intelecto e emoções. Por quê? Porque ele é Deus. E da mesma forma, Deus também. Ele possui vontade, intelecto e emoções. Da mesma forma que eu e você. Ele é a terceira pessoa da Trindade, coigual Deus Pai e Deus Filho.
Só há um Deus, mas ele se manifesta através das três pessoas: Deus, Jesus e o Espírito Santo. O homem consegue então compreender essa trindade: Deus, Jesus e o Espírito? Nós não conseguimos compreender, porque nós somos finitos e a trindade é infinita. Mas qual é a base? E nós vamos ler alguns textos bíblicos. Eu quero iniciar com Romanos capítulo 11. E vocês me ajudarão a fazer a leitura de alguns textos. Começando de Romanos capítulo 11, versículo de 34 a 36. Então vocês lerão 35, eu leio 34, vocês 35 e eu o 36. Ele diz: pois quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Que Deus maravilhoso nós temos. Você já pôde dizer: Deus, como o Senhor é tão maravilhoso para mim? Senhor, nós cantamos aqui a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, não é isso? Nós cantamos, mas no dia a dia, você fala: Senhor, tu és fiel, mesmo na desgraça, mesmo diante da luta. Senhor, obrigado pela tua bondade, que ela vai me seguir. Faz o texto de Salmos, né? A bondade do Senhor seguirá todos os dias da minha vida. A questão, quando pensamos o que Paulo está dizendo à igreja de Roma, é como é impossível nós compreendermos as decisões do Senhor, os métodos que Ele usa. Quem é dentre nós que pode conhecer a mente do Senhor? Quem de nós pode aconselhar ao Senhor? Quem é suficiente para fazer qualquer tipo com relação a Deus? O que às vezes acontece que nós reprovamos os métodos que o Senhor usa. Nós muitas vezes reprovamos. Senhor, o teu método está furado. Nós estamos no século 21. Os métodos do Senhor nunca serão frustrados. Eles serão sempre completos. E quando a gente vê a finalização do versículo 36, ele fala: todas as coisas vêm única e exclusivamente dele, para ele são todas as coisas. Então, por que o Espírito Santo de Deus veio? Por que então Jesus disse: olha, o Espírito Santo vai vir? Nós temos um motivo. E às vezes o motivo único a gente fala: não, para consolar. Sim, ele veio também para consolar a cada um de nós. Mas ele veio para glorificar a Deus. E levar a cada um de nós a crermos em Deus. Na véspera da crucificação, João deixa um relato interessante. João 14, 26. Antes de Jesus subir ao céu. O relato de João, em 14, 26, diz: mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Eu estava pensando,
Jesus dizendo isso aos discípulos e aos seguidores dele. Olha o privilégio que esses homens tiveram. Mas olha o privilégio que eu e você também temos. Ele está dizendo, principalmente na parte B, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu disse. Para que eles não venham esquecer. A outra versão da NAA diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu lhes disse. O Espírito Santo é aquele que tem nos encorajado, né? Porque muitas vezes, conforme o ditado popular, a vontade de chutar o pau, ou o balde, ou desistir. Mas o Espírito está para nos encorajar, para trazer à nossa memória aquilo que Jesus fez por cada um de nós. E se o Espírito Santo de Deus não traz isso ao seu coração e não encoraja você, tem algo errado, não com o Espírito, com você. Porque Ele é Deus. E Jesus encarnado, quando Jesus disse: olha, eu vou mandar alguém através do meu Pai, que é o Espírito Santo, que vai encorajar você. Se você vive uma vida cristã sem encorajamento, daquilo que você faz, daquilo para onde você vai, tem algo errado. Tem algo errado. Porque o Espírito Santo veio capacitar a cada um de nós a conhecermos Jesus, a termos um relacionamento de Jesus. Quem é Jesus? Por que Ele veio? É o Espírito Santo de Deus, que traz isso à minha mente, ao meu coração, e à tua mente, ao teu coração. Por que conseguia manejar melhor a Bíblia, dos livros da Bíblia, dos 66 livros que contém a Bíblia? Se perdeu isso. E hoje, nós sabemos, diante da sociedade bíblica do Brasil, há ainda milhões de pessoas que nunca leram a Bíblia, mesmo com os aplicativos. Milhões. Por isso que eu comentei aqui uma campanha da Junta de Missões com os motoqueiros de Cristo, a campanha de distribuir 1000 Bíblias para os motoqueiros. Estão levantando recurso, R$10 cada Bíblia, para entregar aos motoqueiros. Porque a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. É o que está no texto. Ela vai penetrar entre a alma e o espírito, entre a junta e medula, trazendo a luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Essa é a palavra de Deus. Agora, é um livro qualquer. Se você tem lá no aplicativo, é um aplicativo qualquer. Se você só tem lá por estar. Mas ao você ler, o Espírito Santo de Deus te capacita a entender. E quando você diz assim: eu não entendi nada. Você já ouviu alguém ler a Bíblia e falar: não entendi nada? Eu já ouvi. Você também já ouviu. Por isso que eu nem leio. Sim. Ora a Deus, peça a Deus que te ilumine. O Espírito Santo de Deus vai te iluminar a você entender. Não é que entendamos tudo. E tem textos que não necessitamos entendê-lo, mas experimentá-lo. E quando eu consigo ver, então, o Espírito Santo me ajudando, o que vai produzir, então, eu ler a Bíblia? Qual é o resultado? O resultado é Gálatas 5, 22, 23. Vai produzir fruto.
Fruto do Espírito, que nós já lemos tantas vezes esse mês. Produz o quê? Então está aqui. O que o Espírito Santo vai produzir sobre nós ao meditarmos na Bíblia? Tudo isso. Então, algumas áreas dessa precisa ser mais trabalhada do que outras. Quem sabe você não anda tão manso como deveria. Papel do Espírito Santo. O teu domínio próprio, eu estou por aqui, é o Espírito Santo. A bondade, o amor, a alegria, paz, é o Espírito Santo. Então é impossível conhecer Jesus Cristo, do qual nós conhecemos, sem essa ação regeneradora do Espírito Santo. Ele veio para regenerar a cada um de nós. E eu estou usando exatamente alguns textos para que percebamos que a palavra de Deus, ela é única, e ela que vai levar a cada um de nós nessa manhã a entendermos qual a razão do Espírito Santo. E outro texto é de João. Olha só o que João, no capítulo 16, ele diz, versículo 8, antes de Jesus ir ao céu, ele diz, quando vier, quem vir, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Jesus está dizendo. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o governante desse mundo já foi condenado, Satanás. Há tanta coisa que ainda quero lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora, porque ele está falando da morte dele, de subir ao céu, e eles não teriam mais Jesus. Então, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes ensinará, o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, olha só, a Trindade, o Espírito glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Tudo que pertence ao Pai, Deus, é meu, Jesus está dizendo. Por isso eu disse, o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. Maravilhoso. Grava esse texto aí, estude em casa. Tem coisas aqui nesses versículos que você olha e fala, Deus, Tu é Pai mesmo. Jesus, Tu é meu irmão, para me deixar tudo isso. Espírito, muito obrigado, porque eu consigo entender tudo isso hoje, porque eu tenho no meu coração. Esse Jesus de Nazaré diz tudo isso. E às vezes muitas pessoas não estão entendendo. Como aquele homem, Nicodemos, eu citei ele acho que na semana passada, que foi procurar Jesus à noite. Porque ele não conseguia entender. E é o que muitas pessoas não conseguem entender. E quando chega, Jesus fala, como que eu vou nascer de novo? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe. Jesus começa então a dizer, a falar, não, nada disso. Mas ninguém consegue entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito.
Eu preciso encontrar realmente Jesus e recebê-lo, e o trabalho do Espírito Santo fará toda a diferença. Fará toda a diferença. Por isso eu preciso estar cheio do Espírito Santo de Deus, a entender a cada dia o que eu preciso fazer e o que eu não posso fazer diante daquilo que Deus quer a cada um de nós. Por isso há um texto de Efésios 5,18. O que fala Efésios 5,18 que já está memorizado aí na mente de vocês? Quando vocês começaram a falar assim, poxa, sabe memorizado, aí que eu vi que estava ali na tela, né? Você agora me enganaram, que era para falar memorizado. Porque é um texto que quem passou pelo discipulado tem que estar memorizado, Efésios 5,18. Que eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Sou controlado por Cristo, porque a palavra diz que eu preciso estar cheio. Significa controlado. Controlado não como robô. Não. Mas como alguém que ele é guiado pelo Espírito. O fato surpreendente de que Cristo vive em você expressa então o seu grande amor. Os padrões da vida cristã são tão elevados e tão impossíveis de alcançar, segundo a palavra de Deus. Queridos, se nós quisermos, é uma questão de vontade, tá? Então se eu quero viver a vida cristã, a vida de Jesus Cristo ressurreto, eu preciso produzir aqueles frutos do Espírito de Gálatas 5, 22 e 23. Eu preciso produzir. Eu preciso realmente viver dando fruto. Isso são razões de estarmos vivendo o Espírito Santo. Eu preciso dar fruto. E nós sabemos disso, né? Porque se uma videira não dá fruto, João 15 diz o quê? Que eu tenho que cortá-la. Por que eu vou ter uma videira que não dê fruto? Por que eu vou ter um pé de abacate que não dê abacate? Eu vou pegar e vou arrancar, vou produzir uma árvore que me forneça frutos. E o Espírito Santo de Deus quer que todos nós produzamos fruto. E a única maneira de demonstrar que estamos realmente seguindo, que estamos ligados, que o Espírito Santo de Deus está conosco, uma das formas é dando frutos. Bill Bright, ele pergunta a um dos principais teólogos e reitor da faculdade de um conhecido seminário teológico, se na opinião dele era possível uma pessoa ser cheia do Espírito sem testemunhar de Cristo como estilo de vida. A sua resposta foi enfática: não. E aqui eu caminho para o final. Se estamos vivendo na direção do Espírito Santo de Deus, quais são os meus frutos? Da mesma forma que alguns domingos atrás eu disse de compartilharmos de Jesus a pessoas. E Satanás tem feito o quê? Não, todo mundo já conhece Jesus. Todo mundo já sabe qual é o caminho para ir para o céu. Isso é engano, gente. Pessoas estão igual dizendo, aonde é o caminho?
O que eu faço? Então, se você tem o Espírito Santo de Deus, testemunhe através do Espírito Santo de Deus. É a mesma questão. Ah, não, eu não sei falar. Sim, não é você que vai falar, é o Espírito Santo de Deus que vai usar a tua boca. Ah, não sei qual o versículo. Tá, o Espírito Santo vai trazer à tua memória qual é o versículo. Por isso que eu falei também, tem aqui 4 leis espirituais. Você quer 4 leis, tem 4 leis aqui. Quer folhetos? Tem folhetos. O que não podemos perder as oportunidades de falar de Jesus. Se você fala assim, mas como eu faço isso? Se você quer, eu te ensino. A gente está pronto para te ensinar como que você faz, como você evangeliza. Todos nós, queridos, precisamos falar de Jesus. E uma das razões é estarmos realmente cheios do Espírito Santo de Deus, para que consigamos apresentar Jesus Cristo de uma forma clara, objetiva e que eles entendam exatamente quem é Jesus. Por essa razão, a palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus ela habita ricamente em cada um de nós. Então, através da palavra de Deus, vamos poder reconhecer essa importância entre a palavra e o Espírito de Deus. As duas coisas caminham juntas. A palavra de Deus está encoberta para nós e tem pouco significado se não recebermos a iluminação do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não falar com você e você orar e pedir ajuda, vai ser uma leitura normal. Aí você fala, concluir a Bíblia toda. Tá, mas e aí? O que mudou na sua vida? Não mudou nada. Então, foi uma leitura de um livro qualquer. De um livro qualquer. O ministério do Espírito Santo e na palavra está bem equilibrada. Quando você lê a palavra, o resultado vem. O resultado vem. Vai te levar a você viver o fruto do Espírito. Último texto que eu quero utilizar. João. Jesus de Nazaré falando à multidão. João 7, 37 a 39. Ele diz assim, no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim, beba. Pois as Escrituras declaram, rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha vindo dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Quem tem sede, venha a mim. Rios de água viva brotarão. Ele está dizendo o Espírito Santo de Deus. Quando cremos em Jesus, quando bebemos dessa água viva, rios de água viva, viva, não água morta, mas água viva vai fluir de cada um de nós. Fará com que eu e você possa dizer do amor de Deus a pessoas que não conhecem. Pessoas que estão indo para o inferno. A cada dia. A todo instante. Pessoas estão morrendo e não conhecem de Jesus. Por isso que, como homens e mulheres espirituais,
que comentamos domingo passado, 3 tipos de homem, o carnal, o espiritual e o natural. Como homens espirituais e mulheres espirituais, precisamos levar pessoas a conhecerem Jesus. Por isso que eu digo e repito, para vivermos a vida cristã, não é que estamos isentos de pecado, mas temos 1 João 9, que também está na sua mente, não é? Não precisa colocar na tela não, Gustavo. Mas 1 João 9 diz o quê? Vai ficar algo uníssono, que cada um, quem sabe, memorizou numa versão. O Gustavo vai colocar agora. 1 João 1,9. O que diz aí? Vamos viver a vida cristã abundante, no controle do Espírito Santo de Deus. Vamos praticar a respiração espiritual, que também já temos falado, né? Do exalar e do inalar. De confessar, do reconhecimento e de respirar novamente. O controle das nossas vidas com o Espírito Santo de Deus. Por isso, que Deus te dê força, te dê a unção, através do Espírito Santo de Deus, em todas as vezes que você abrir a sua Bíblia. Use a Bíblia normal em casa, tá? Deixa o celular de lado, mas use a Bíblia mesmo, o livro. Leia, anote, grife, rabisque, né? E Deus vai falar através da tua palavra no teu coração. Aí às vezes você está em algum lugar, aí você tem o celular, use, leia, né? É um aplicativo apenas. Mas na tua casa, leia pela Bíblia mesmo, pelo livro. Né? A gente falávamos, né? Esse é o livro sagrado. Agora você não vai poder pegar o celular e falar, esse é o aplicativo sagrado. Né? O bom do aplicativo, gente, a única questão, mas já tem Bíblia. Eu só não comprei que ela estava muito cara, mas se alguém quiser dar de presente para mim, pode dar, da Sociedade Bíblica. Ela tem 5 versões na mesma página. Então, se alguém quiser me dar, eu aceito. Então, ela tem a Bíblia, você abre lá. João capítulo 1, tem todas as versões. Tem 5 versões. Então, mas não dá para carregar também para todo canto, né? Porque ela é enorme assim. Mas, para estudar, ela é muito boa, porque você tem todas as versões. E o celular, você tem que abaixar todos os aplicativos, né? Mas em casa, você tem lá a sua Bíblia, não importa qual seja a versão, estude nela. Ah, mas aí você quer ver uma outra versão? Aí sim, você vai lá, pega no aplicativo, né? Igual eu fiz 2 versões aqui, da NAA, a NVT, as 2 que eu mais utilizo, mas tem outras, né? Mas o importante é que ela é palavra de Deus, independente da versão, ela foi inspirada por Deus. Deus usou homens, 40 homens, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Então, gente, não é um livro qualquer. Não é um livro qualquer. É um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dos quais Deus usou homens para deixar para nós o que podemos estudar hoje, e do qual, estudando hoje, ela nos levará a conhecer Jesus, a conhecer o caminho que nos leva à vida eterna. Que Deus
abra teu coração a estudar a Bíblia, a orar e pedir que o Espírito Santo de Deus te conduza a viver Gálatas 5, 22 e 23, produzindo o fruto do Espírito Santo de Deus. Baixa a tua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Espírito de Deus. Obrigado porque Ele veio para glorificar a Ti. Obrigado porque Ele veio para convencer a cada um de nós do nosso pecado, da justiça e do juízo. Obrigado porque o Espírito Santo de Deus, Ele se revela a nós. Obrigado pelo Espírito Santo de Deus que nos traz o entendimento que está na Tua palavra, que foi inspirada pelo Espírito. Obrigado, Pai, porque temos a Ti como nosso Pai, o nosso supremo Pai. Obrigado porque Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou para que nós tivéssemos vida e vida em abundante. Mas obrigado porque Ele nos deixa o Espírito Santo para nos encorajar. E que Deus nos encoraje a cada dia. Possa ser que exista pessoas aqui ou pessoas que estão me assistindo que já estão desencorajadas, que já estão perdendo a fé. Pai, mas que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha encorajar a cada um de nós a vivermos, ó Pai, a vida cristã, uma vida cristã que agrade a Ti e que glorifique o Teu nome. Obrigado, Deus, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Amém. Enquanto o grupo vem, após o encontro dessa manhã, temos uma reunião de liderança e diretoria, mas também lembrando que sexta-feira nós temos a nossa vigília. 9 horas, 21 horas, inicia e vamos estar aqui orando. É um desafio também a você, a estar orando. Temos aí uma semana, domingo é ceia, vamos concluir os 7 dias de orarmos pela nossa pátria. Então, domingo vamos iniciar a campanha de missões nacionais, que já tem o tema ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13:1, que vai ser a nossa divisa desse mês de setembro. Não se esqueça, então, de estar colocando o seu horário no relógio e separando aí um tempo para orar pela nossa nação brasileira, da qual tanto necessita da nossa oração. E o tema é Minha Pátria para Cristo. Essa é a campanha de missões nacionais. Minha Pátria para Cristo. Eu não sei qual grupo que vai estar domingo, mas que separe esse cântico do HCC, não sei se está no HCC ou se não foi para o HCC, mas está lá no Cantor Cristão. Minha pátria para Cristo é a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dou meu coração. Então, vamos concluir. Eu tenho a música de missões, também quem está aí na transmissão ou no data show, já deixa preparado para domingo começarmos a cantar a música de missões nacionais, mas esse cântico eu queria que já separassem, o grupo que for, Minha Pátria para Cristo, e vamos cantar. Em nome de Jesus. Espero que todos estejam aqui domingo. Se alguns o Senhor levar, ou até mesmo a mim, que cheguemos depois juntos lá no céu. Não nos veremos mais aqui, ficará a saudade. Tem gente que não gosta que fale dessa forma, né? Isso aí, é algo natural, gente. A morte, ela é natural, né? Vamos morrer e sabemos para onde vamos. Essa semana passada, estava falando para minha esposa, ela não achou nada agradável. Está lá no banco, tem aí o genro que pode auxiliar, tem o filho, é só entrar no aplicativo,
vê se está devedor, pague o que eu deixar. Gente, tão fácil de resolver. Não vou poder orar por vocês, porque meu espírito já está quem deu, e vai ficar só o pó. É natural, precisamos saber, a questão é para onde eu vou. Essa é a grande certeza da vida eterna, para onde eu vou. Então, louvemos a Deus agora, se coloque em pé. Peregrinando pelos montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, glória divina, encha minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sombras em volta, nuvens em cima, o Salvador não vão ocultar. Essa é a luz que nunca se apaga, sempre ao seu lado vou caminhar. Brilho celeste, glória divina, encha minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Vão me guiando, raios benditos, que me conduzem para a mansão. Mais e mais perto, mestre seguindo, cantos louvores da salvação. Brilho celeste, glória divina, encha minha alma com tua paz, com alegria, sigo cantando, pois Jesus Cristo me satisfaz. Sim, Pai, nós queremos caminhar cantando, nós queremos caminhar sorrindo, nós queremos caminhar porque a sua presença, o seu amor nos satisfaz. E que realmente, ó Pai, tenhamos uma semana abençoada por Ti. Derrube todas as barreiras, derrube todas as dificuldades, mas que tenhamos uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, nos guie e nos proteja, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Boa semana a todos, em nome de Jesus.